Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, vocês já me conhecem. Hoje a gente vai falar aqui de estreia na Sul-Americana, de estratégia do Rogério Ceni de priorizar o Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Diego Ribas, vamos falar de Igor Rabelo, vamos falar de David Neres e muito mais. Antes de mais nada, eu vou pedir para você para se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí se você ainda não for inscrito. Aqui tem vídeo novo todos os dias com todas as notícias atualizadas do São Paulo e resenhas para vocês. Também vou pedir para vocês deixar o like, deixa o like aí, que ele é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. E lembrando aqui para você que se você quiser garantir o seu manto do tricolor, assim como esse aqui, ou qualquer manto de outra equipe, é só acessar o site que tá aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais para você me seguir e resenhar, falar de São Paulo lá também durante o jogo. Você me segue aí. E vamos começar falando aqui a respeito do Danilo, tá, rapaziada? O volante Danilo do Palmeiras não será julgado depois de ter mencionado jogadores e torcedores do São Paulo chamando eles de Bambi, com clara pejorativa e com clara intenção homofóbica após o título do Campeonato Paulista. Assim como o Caleri, que derrubou e quebrou o celular daquele garoto que estava no estacionamento, o Danilo foi passado ao TJD para análise dessas imagens, dessas gravações que ele fez pós-jogo para uma possível punição. O TJD, o grande TJD, decidiu que o Caleri do São Paulo será julgado e possivelmente punido e vai pegar até 6 jogos de suspensão. Já o Danilo do Palmeiras não vai ser julgado. A justificativa utilizada para que o Danilo não fosse julgado por conta disso foi que o TJD não está ali para tomar conta de rede social de jogador. E aí eu te pergunto, o Danilo que fez isso em campo depois do título não pode ser julgado, mas o Caleri que já estava de saída do estádio vai ser julgado? Porque para mim, sério, o que o Caleri fez não é pior do que o que o Danilo fez no momento do campeonato que mais tinha visibilidade, que era a final decisiva do jogo da volta, e ele explana, ele grava vídeos que viralizam facilmente na torcida do Palmeiras, tanto como na torcida do São Paulo, reclamando, sendo homofóbico. Isso para mim era muito mais plausível de ter tido uma punição do que o ocorrido com o Caleri. Hoje o São Paulo vai estrear na Copa Sul-Americana contra o Ayacucho, no Peru, só que será em Lima. O jogo ia ser disputado em outro local e esse local tinha altitude e o Rogério Ceni ficou extremamente preocupado com isso, porque, lógico, os jogadores que vão fazer essa viagem de ida e de volta desse local, que era muito mais longe, ficariam muito mais desgastados do que aqueles que iriam ficar para disputar o Campeonato Brasileiro. E aí o que ele decidiu? Ia manter os 11 jogadores do São Paulo que jogaram a final do Campeonato Paulista se preparando, e o time em tese reserva iria para a viagem, iria jogar a estreia da Sul-Americana. Só que aqui tem o primeiro ponto, que quando o São Paulo fez a viagem, o São Paulo não sabia que o horário, não sabia que o local seria alterado, então o São Paulo realmente teve que mandar esses reservas para esse primeiro jogo. E o segundo ponto que altera tudo isso é a lesão do Rodrigo Nestor. Como é que o São Paulo vai deixar apenas 11 jogadores se o Rodrigo Nestor, que é o titular, que foi o titular no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, está contundido? Em tese, faltaria um jogador. Então, um dos reservas não viajou com a equipe para a estreia na Copa Sul-Americana e o escolhido foi o Nicão. Isso porque o Rodrigo Nestor já não estava atuando como um volante, ele já estava sendo um meia armador do São Paulo, já estava jogando na posição do Gabriel Sara. Então, dos reservas, o Rogério Ceni decidiu que iria poupar e ia deixar o Nicão treinando com a equipe para ser titular para estrear com o São Paulo no Campeonato Brasileiro no domingo. E na minha opinião, decisão acertada. É o jogador que melhor pode fazer isso nesse elenco atual do São Paulo. E sem falar, é lógico que vai ter a tal da lei do ex aí entrando ao nosso favor no domingo. Só que do outro lado tem muito jogador que passou por aqui, inclusive recentemente o Atlético Paranaense contratou o Orejuela. E já reclamando aqui a respeito do nosso DM, o Nestor já está descartado para o jogo de domingo. Só que o Gabriel Sara também. O Gabriel Sara não viajou para o Peru e não vai jogar domingo, deixando muito claro que o tempo que eles colocaram de apenas um mês para o
Gabriel Sara estava errado e até agora não se tem uma previsão exata de quando o jogador voltará a ficar à disposição de Rogério Ceni do São Paulo para os jogos. O Rogério Ceni tinha deixado claro em entrevista que o foco dele será o Campeonato Brasileiro e não as Copas, mas deixando muito claro que, por exemplo, se chegar nas últimas rodadas da fase de grupo da Copa Sul-Americana, ele vai priorizar, ele vai colocar os titulares para conseguir a classificação em premiação, que isso vai acontecer caso São Paulo consiga essas classificações. Copa do Brasil, mesma forma. A gente ainda não tá nas fases que a gente começa a pegar times mais pesados, assim, né? Daqui pra frente vai começar a acontecer isso. E quando chegar nessa parte, aí sim, nas quartas de final, no semifinal, Rogério Ceni vai começar a priorizar o campeonato, até porque ele dá muito dinheiro. Só que ele não engana ninguém. Pelo menos a mim, ele não engana. Ele falou que vai focar no Campeonato Brasileiro, porque é importante que o São Paulo retorne à Copa Libertadores. Realmente, como eu falei no vídeo de ontem pra vocês, é um torneio que dá muito dinheiro, é um torneio que dá muita tranquilidade pro ano, mas ele não me engana. Ele está focado no Campeonato Brasileiro porque ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Não que eu goste do Fernando Diniz, mas com o time, sem esse monte de reforço que o São Paulo teve, sem esses reforços, o Diniz conseguiu disputar o Campeonato Brasileiro. Então por que o Rogério Ceni, com o time que basicamente nós temos hoje, o time titular e o time reserva bem chato, por que o Rogério Ceni não iria conseguir? O segredo aqui está no seguinte: o Rogério Ceni quer focar nessa arrancada inicial do São Paulo para ficar ali nas cabeças e depois conseguir administrar bem até onde der para chegar nos outros campeonatos, nas outras Copas que o São Paulo tá. Lembrando para vocês aqui apenas um detalhe, tá? Apenas um detalhe. Ele ganhou um tricampeonato brasileiro seguido como jogador e já ganhou um campeonato brasileiro como treinador. Série A, porque Série B ele já tem também como treinador pelo Fortaleza. No Fortaleza, inclusive, ele, para ganhar esse campeonato brasileiro, focou nas primeiras 8 partidas e conseguiu 7 vitórias em 8 jogos. Então assim, para quem acha que isso é impossível pro Rogério Ceni, eu recomendo que tenha calma, porque não dá para duvidar nada do Rogério Ceni. Até essa final aí contra o Palmeiras, tava todo mundo endeusando ele. Como ele perdeu a final, já tá todo mundo começando a tratar ele como um técnico comum. É um técnico muito bom, está com o time bem administrado e vai sim fazer um grande ano no São Paulo, eu acredito demais. E vamos falar agora de negociação, vamos falar de David Neres, vamos falar de Igor Rabelo, vamos falar de Diego Ribas, mas antes eu vou pedir para você para deixar o seu like. Deixe o seu like aí que ele é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Então deixa o like aí, você nem precisa pausar o vídeo, não leva nem 2 segundos e me ajuda demais. Vamos começar falando de Diego Ribas, porque ontem surgiu já essa conversa de que o Diego Ribas poderia vir para o São Paulo. E ele de fato pode vir? Sim, ele pode, porque ele tá numa lista de reforços que ela é um pouco à parte. É a mesma lista que estava o Alisson, mesma lista que estava o Nicão, mesma lista que estava o Luciano. Nessa mesma lista que fica um pouco à parte e o São Paulo aguarda uma oportunidade, tinha o Vargas, que renovou com o Atlético Mineiro, e tem o Diego Ribas, porque o Flamengo agora está com esse problema de panela, está com esse problema, claro, de jogadores que vão sair do Flamengo, alguns, né, como por exemplo o Diego Alves, que tá arrumando briga com todo mundo, o Isla, que teve aquele problema lá de sair pra balada no dia do jogo em que ele deveria ter se apresentado, não se apresentou e o Flamengo perdeu aquele jogo. O Diego Ribas tá nesse meio aí e pode conseguir uma rescisão. Caso o Diego Ribas consiga a rescisão e abaixe o seu salário, o São Paulo vai sim querer a contratação do jogador. Caso nenhuma dessas duas coisas aconteça, ou por exemplo, São Paulo tem que pagar o Flamengo para tirar o Diego de lá, ou se ele não abaixar esse salário que hoje é de 500 mil, o São Paulo não vai contratar o jogador. Aí ele sabe que não tem como. O Diego Ribas teve um grande momento quando o Rogério Ceni foi técnico do Flamengo e teria interesse de jogar pelo São Paulo. Então a gente vai aguardar essa história, o decorrer dessa história, porque sim, o São Paulo tem interesse no jogador. Agora falando aqui a respeito de David Neres, lembra que eu falei para vocês? Dia 7 de abril era a data limite para jogadores da Ucrânia e jogadores da Rússia assinarem com algum clube da Europa, porque eles pediram, eles fizeram questão de pedir para que tivesse uma janela europeia à parte para que eles pudessem fazer essa transferência. Ou seja, hoje o David Neres, que foi especulado no Lyon, foi especulado no Olympique Marseille, na Roma, se ele não fechar com nenhum dos dois até a meia-noite, aí ele poderá se transferir para um clube brasileiro, que vai ser
uma das poucas janelas abertas e possíveis para realizar a transferência. Deixando muito claro aqui para vocês, não foi só o São Paulo que foi atrás do David Neres, não é só o São Paulo que está interessado na contratação do David Neres. O Flamengo, por exemplo, também tem interesse na contratação de jogador. Aí vai pesar a questão de se ele gosta do São Paulo, porque se não tem time na Europa interessado, se não tem time na Europa fechando com ele, e se o Flamengo vem aqui e oferece mais, é porque ele quer ir pro Flamengo. Porque se ele fizer questão de jogar no São Paulo, ele vai fazer que nem o Maicon que foi pro Corinthians. Certamente tinha gente querendo pagar mais coisa do que o Corinthians estava disposto para ter o Maicon aqui no Brasil, mas ele preferiu ir para aquele time que formou ele, que revelou ele ao mundo. Espero que o David Neres faça da mesma forma, porque resolveria a questão do ponta do São Paulo. São Paulo ainda tem outros pontas aí que ele tem interesse. O São Paulo vai esperar se definir essa situação. Caso não se defina, aí vai partir para outro ponta, e que isso é prioridade para esse início de campeonato brasileiro. Hoje também saiu a notícia do interesse do São Paulo no Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, como eu já tinha falado para vocês. Esse jogador ele é pedido do Rogério Ceni, quando o Júnior Alonso chega no Atlético Mineiro, retorna ao Atlético Mineiro depois de ter ido para o Krasnodar e ter tido esse problema na guerra. O Igor Rabelo começou a ter problema de espaço no elenco. A torcida do Atlético Mineiro não gosta muito do cara, porque é um jogador que não tem mídia, né? Foi do Botafogo para lá e não tem tanta mídia assim. Quando ganhou oportunidade, eu acompanho o Atlético Mineiro, ele não foi tão mal assim. Então, na minha opinião, é um bom zagueiro, um zagueiro excelente no jogo aéreo, um zagueiro de excelente força física e que, se bem trabalhado, será um grande zagueiro no São Paulo. Como ele tá sem espaço por lá, o São Paulo trabalha para fazer uma proposta para a contratação dele. Lembrando para vocês, o Tietê recentemente demonstrou interesse em continuar no Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro demonstrou interesse de continuar com o Tietê. Só que o Atlético Mineiro não vai comprar o Tietê, o Atlético Mineiro quer uma extensão do empréstimo. Eu duvido que o São Paulo faça sem facilidade, assim, de uma negociação de um Igor Rabelo, por exemplo. Mas eu quero que tu coloque a tua opinião aí. Você gosta do Igor Rabelo? Tá ansioso pelo David Neres? Também gosta aí do Diego Ribas ou não aprova a negociação? Coloca nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tamo junto e até o próximo.